2, 1. Estamos online. Bom Uhum. dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz Maia, do meu lado, meu amigo, professor Luiz Kerli. Nós somos responsáveis pela disciplina Economia de Empresas, que está sendo lecionada aqui na UFRPE. E nós estamos no nosso quinto. Olha só, Kerli, já foi metade, hein? Quase. Não, já Quinto. passou da metade. Não, quando a gente acabar a aula hoje. Aí vai ser. Acabar a aula de hoje. Não, quando acabar a aula de hoje, sexta. Não sou. Hoje é o quinto encontro síncrono. Portanto, Quinto encontro síncrono. é o que conclui a primeira metade da Conclui a disciplina. primeira metade. Agora, É. deixa eu ver. Eu digo que é o sexto encontro síncrono, Por quê? porque cada tema tem duas aulas, e a gente já está acabando hoje o terceiro tema. Ah, tá bom. Vamos Terceiro, lá. então, Matemáticas à parte, é, o ponto é que nós estamos com uma temática muito interessante hoje, e a gente, obviamente, postou lá uma aula expositiva para vocês, versando principalmente sobre a questão da agência, o problema de agência, ou a teoria do agente principal e tal. A gente hoje vai falar um pouquinho, claro, vai comentar, e para algumas pessoas que ainda não assistiram aquela aula, vai aparecer como se fosse um comentário, né, uma introdução. Para outras que já viram, vão reconhecer e vão ter oportunidade de comentar, tirar dúvidas e tal. A gente também queria dar uma chance para as pessoas comentarem, perguntarem sobre os dois últimos questionários, né, o quarto e o terceiro. Eu sei que teve algumas pessoas que andaram em certas dúvidas aqui e ali, numa questão ou outra, do terceiro e do quarto. Só para lembrar, o terceiro é aquele que a gente desenhou as curvinhas sobre especificidade e custos de transação, com diferentes modelos híbridos e tal. E o quarto foi o que a gente falou de. Não sei, me ajuda, Kelly. O que foi o quarto? o Em seguida. quarto, você está falando do quarto questionário? Ah, foi de governança, né? Governança, isso. Foi mais um de Não é estrutura de governança. governança. É uma extensão do tema do É, capítulo de custo de transação. isso. Então, gente, nós temos esses dois temas, digamos assim, essas duas ênfases que a gente quer dar para esse encontro de hoje. Tem também a discussão sobre escândalos corporativos. A gente postou lá um vídeo complementar que era sobre o case, né, o caso de uma grande empresa americana chamada Enron, né? E a gente pode comentar sobre aquele caso, sobre outras empresas, empresas brasileiras, o que aconteceu aqui na Lava Jato, a Odebrecht. Então, tem elementos aí muito interessantes e muito atuais para a gente comentar. Vamos começar com o quê, Kelly? Vamos começar tirando dúvidas ou vamos fazer aquele apanhado geral do que foi essa última temática de Eu acho que problema da gente? a gente poderia aproveitar, se alguém tem alguma dúvida, porque talvez desse tempo, mais uns 15, 20 minutos, se alguém chegar mais, para a gente É, fazer essa revisão. certo. Luiz, eu tive agora pensando para trás, eu acho que você, como sempre, tem razão. Hum, Acho que essa é exatamente a metade do curso. Quando acabar hoje, a gente terá acabado uhum, metade do curso. É isso mesmo. uhum. Mas, enfim, pessoal, vamos lá. Perguntas pode ser pelo chat, pode ser pelo microfone, pode ser pelo vídeo, mas sobre os dois últimos, em especial, os dois últimos questionários. Ou também, se alguém já tocou nesse Pode ser o quinto também, quinto, claro. também pode qualquer coisa, qualquer tema das aulas e É. ponto no. É sempre importante a gente ressaltar isso, né, gente? Esse semestre é todo mundo aprendendo a fazer isso aqui. Então, a gente tem que ter flexibilidade. Se precisar, a gente volta, pode discutir temas que já passaram. A ideia é que esse momento síncrono é um momento muito de diálogo. Se a gente ficar só falando aqui nas sextas-feiras, aí a chance de que alguma coisa não está indo bem é grande. Exatamente, fica muito bem. A Isabelle está tirando onda da gente aqui, dizendo que nós estamos muito chique falando francês. O francês aqui não é muito chique, viu? O francês nosso está do pé quebrado aqui.
Mas Ô, Isabelle, ali, ó, atrás do professor Kerli, olha bem lá no quadro. Ali é italiano. Esse alemão aí é um alemão do sangue quente italiano. Tedesco, eu sou no Tedesco. Mas vamos lá. Alguém queria que a gente voltasse a uma questão específica do terceiro ou do quarto questionário? Eu abro aqui em 2 minutinhos. Se não Vamos tiver, fazer. também podemos fazer essa revisão. Pois é, mas vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês que já responderam o terceiro questionário? Diga aí sim ou não só pelo chat, tá? Por favor. Nós estamos com 6 pessoas na sala. É. Tá. Henrique já fez, Hanna já fez, Paulo já fez. Ó, a Isabelle, já apareceu dúvidas. A Isabelle quer que a gente faça a última questão do último questionário, que ela tem dúvida. Bruna também já fez o terceiro. Tá, então, como as perguntas estão no quarto, e é o sétimo quesito e o oitavo quesito do quarto. Vamos abri-lo aqui, né? Tá. Enquanto isso, se vocês tiverem outras dúvidas, vão pensando aí que a gente volta. Então, onde é que está o questionário? Ah, tá aqui, peraí. Rapaz, é tanta plataforma que a gente tem que lembrar. Às vezes tem que parar e pensar, peraí, onde é que está cada criatura? Eu já posso colocar, inclusive, com um comentário de como que estão as respostas, a direção por que estão indo as respostas, né? Pode ser. Vou colocar lá a sétima e a oitava. Vou compartilhar a tela com vocês em 1 minutinho, tá? Pronto, estão aqui. Vê se apareceu mais alguma aí de... Além da sétima e a oitava do quarto. Ai, danadinho. Às vezes o cara aqui não quer apresentar a tela inteira. Compartilhar. Pronto. Por favor, verifiquem aí para mim que está a questão 7 na tela de vocês. Ah, gente, a questão 7? Sim. Tá sim, professor. Obrigado, gente. Então, vamos lá. Considere uma vez mais o vídeo complementar sobre a Tesla, que discutimos em sala. Qual das afirmativas abaixo é verdadeira, considerando a experiência daquela empresa e os conceitos relacionados aos custos de transação? Então, a primeira alternativa dizia assim: a Tesla tem registrado até aqui muitas vantagens em adquirir baterias junto aos melhores fornecedores do mundo. E, para minha surpresa, muita gente achou que essa informação era verdadeira. Gente, olha só, a Tesla, a bateria, a gente até mostrou a imagem aqui do carro e tal, a bateria que move aquele veículo elétrico dela é o grande segredo, é o coração do carro. Então, ali é algo extremamente específico, uma solução muito avançada que a empresa fez, tem um altíssimo segredo industrial para proteger aquelas patentes, aquelas soluções. Então, isso daqui, essa afirmativa está falsa, porque a Tesla, além de ser um modelo muito verticalizado, o caso das baterias é das coisas que ela mais protege que tem, né? Que ela é mais própria dela e mais, digamos assim, onde ela provavelmente está eliminando custos de transação. Seria muito difícil ela buscar no mercado algo tão específico e sujeito a tanto sigilo, né, de uma empresa. Não tem tantas empresas assim fazendo baterias tão sofisticadas como a dela. Então, aqui, essa é uma frase falsa. A gente viu que o Antônio até afirmou que ela estava até tentando ir até os minérios, o lítio e tudo, que ela não só trabalhar na bateria, mas como trabalhar na produção dos próprios minérios que
que são necessários para a bateria, né? Pois é um caso extremo de verticalização, né, de integração vertical. Uhum. Aí vem a segunda afirmativa, que como vocês estão vendo aí, essa barra com 73% das respostas é a verdadeira, mas vamos lá, vamos entender por quê. Ao desenvolver e fabricar internamente os assentos para seus automóveis, a empresa corre algum risco de perder competitividade. Segundo Kerli e eu, ela não corre algum risco, ela corre muito risco de Uhum. perder competitividade. Por quê, gente? Produzir estofamento, produzir espuma para assento de automóvel, produzir a estrutura metálica de um assento de automóvel, não é um segredo da NASA. Não é um negócio assim absolutamente inacreditável, ainda que você possa ter um assento realmente muito bom, que realmente envolva o seu corpo, você se sinta mais protegido, mais seguro, sei lá. Até pode ter inovação nessa área, mas a facilidade com que você teria para contratar alguém para fazer é muito grande. Não é, afinal de contas, são dezenas, se não centenas de empresas do mundo que você poderia fazer um leilão, assim, ó, deixa eu ver, quem produz com essa especificação aqui comigo? Abriu, você coloca, você tem 10 propostas imediatamente. Quer dizer, existe mercado para oferecer uma solução como essa. Então, de alguma forma, esse negócio pode não ser assim, tão específico, portanto, não confere à empresa benefício em desenvolver internamente. Se não confere benefício em desenvolver internamente, existe uma grande chance de que ela está deixando de aproveitar os milhares de produtores que tem no mercado, alguns com grande escala, e, portanto, poderiam produzir para 10, 20 empresas, e aí fazer o custo médio cair. Então, essa aqui é a verdadeira. Só para conferir as demais, os custos de transação da empresa são muito pequenos, porque ela implementa campanhas de marketing muito eficazes. Ah, essa daqui, ó, teve 5% que caíram nessa pegadinha aqui, né, gente? Se a pessoa não está muito confiante sobre o que é custo de transação, pode pensar que custo de transação tem alguma coisa a ver com marketing. Mas eu acho que Luiz também tem a ver Hum, que a metade da pergunta é verdadeira, uhum, né? Os custos de transação dela são muito pequenos mesmo, porque ela é uma estrutura muitíssimo verticalizada, né? Então, quase é, não tem transação. Aí o cara leu no começo e não terminou a é, frase. Eu acho que isso aí é uma coisa comum. Eu, pelo menos, tenho grande chance de perder uma questão como essa, que quando eu li, a empresa tem poucos, pequenos custos de transação, eu já ia, essa, né? mas por quê? Aí o cara marca, É, não gera. Pode ser, isso pode ser a explicação. é, tá certo. E a última, só para conferir, diz assim: a empresa gerida por Elon Musk é um caso de sucesso da integração horizontal, produzindo excelentes automóveis, geladeiras e pianos de cauda. É, Aqui realmente também forçou a barra, né, gente? Aqui é aí também praticamente tá demais, tá demais. pianos de cauda da Tesla. Eu É, acho que forçou demais. Geladeira da Tesla. é, Eu- mesmo com as farras de Elon Musk, ele não ia fazer isso, não. Nem fumando toda a maconha do mundo, Não, ele. do mundo ele não ia fazer isso. O, me diga, ô Luiz, eu acho que você levantou essa bola aí, a gente aproveitou de manhã e Foi. vamos aproveitar agora, essa bola da horizontal. A gente está falando sempre na expansão ou nos limites verticais da empresa, mas também existe uma questão séria que é o limite horizontal da empresa, que não está no nosso curso, a gente não tem tempo nem para os temas que a gente estuda, mas o tempo suficiente. É, mas isso é uma área muito importante da economia de empresas também. Quer dizer, É, esses limites horizontais da empresa. Quer dizer, as empresas elas crescem também horizontalmente, ou você pode chamar isso de diversificação. As empresas diversificam por várias razões. Razões muito comuns são razões tecnológicas. De manhã eu dei o célebre exemplo da Ford. A Ford que foi grande fabricante de automóveis, o primeiro grande fabricante mesmo de massa de automóvel, e que também foi o primeiro dessas empresas a fabricar tratores. Por quê? Porque
razões tecnológicas, em razões de mercado não tem nada a ver, quer dizer, quem compra trator, não é quem compra automóvel, quer dizer, é outro, mas ela certamente aproveitou a estrutura tecnológica, porque um trator tem um público completamente diferente, mas certamente tem uma estrutura tecnológica semelhante a um automóvel, a um caminhão. A Ford era grande fabricante de caminhão. Então, motores, transmissão, caixa de marcha, eixo, tudo isso. Na verdade, um trator é um caminhão especialíssimo, mas é a mesma estrutura. Então, isso aí, claro, foi motivado, essa expansão horizontal, diversificação via com base em tecnologia. Claro, tem um pouquinho também de marketing, porque os revendedores de automóveis da, da Ford, no início também venderam tratores. Depois, hoje é que tem uma revenda completamente especializada. E era normal. Mas, digamos, logo no início também o pessoal que vendeu o carro vendeu o trator e tal, e depois se especializou. Mas claramente não foi razão mercadológica que levou a isso, foi certamente a razão tecnológica. Um exemplo extraordinário de diversificação por razões de mercado seria, por exemplo, as empresas fabricantes de linha branca, quer dizer, que fabricam geladeira, fogão, micro-ondas. O que a tecnologia de micro-ondas tem a ver com a tecnologia de máquina de lavar, de liquidificador? Quer dizer, não é por razão tecnológica, a razão aí claramente de mercado, né? O cara que fabrica fogão e aparece um micro-ondas e aparece tal, o cara, opa, vou fabricar micro-ondas porque vou distribuir pelos mesmos canais que eu distribuo, vou utilizar os mesmos transportadores que eu sempre vi, quer dizer, é muito mais fácil, digamos, deu de manhã o exemplo dessa fryer, que é digamos, equipamento relativamente novo. Então, se você já é fabricante de liquidificadores, batedeiras, de micro-ondas, e você quer fazer uma fryer agora, você já tem por onde escoar a sua produção todinha. É diferente, muito diferente de um cara que fabrica, que é da área de livros. Não vou entrar nessa onda aí do fryer. Ele vai precisar construir toda essa rede de distribuição, porque não vai ser nas livrarias que ele vai vender fryer, né? É outro público. Então, diversificação é uma coisa muito importante na empresa. E você tem até uma diversificação chamada conglomerado, que o Brasil, a gente deu um exemplo de manhã, foi o Grupo Votorantim, né, que a gente deu, que era um grupo hiper diversificado, né? A gente sabe que tem cimento, minerais, produção de energia elétrica, agricultura, teve essa usina aqui em Pernambuco, usina São José, que vendeu, mas é um grupo muito diversificado, quer dizer, que não tem assim, não tem, um pouco tecnologia ali e acolá, porque tem mineração de vários minerais e tudo, mas a rigor é uma diversificação de conglomerado, quer dizer, baseado na ideia de pôr o seu capital, não pôr os ovos numa cesta só, né? Que você tem vários empreendimentos, de modo que você aumenta a sua segurança, né? Diminui seu risco, na medida que o tempo está ruim para um, está bom para outro, né? Agora, digamos, passou um tempo que o cimento estava muito ruim, o cimento passou um período agora muito ruim. Agora não, com a volta, com esse pagamento desse dinheiro aí, o cimento teve um aumento muito, muito grande. O cimento estava em 2018, estava por 21, 22. Durante o ano de 2019 todinho, o cimento ficou aí por 19, 20, chegou até algumas vezes a 17. E hoje ninguém encontra cimento abaixo de 27. Quem tiver cimento aí abaixo de 27, por favor, me avise. Eu não tem muita gente que quer comprar. Por quê? Porque houve essa corrida, né? Essa corrida do pessoal que recebeu esse dinheiro, né? Teve uma combinação muito extraordinária. O cara tinha
o dinheiro, a possibilidade de comprar, e o cara tinha o tempo, porque, né, o cara estava recebendo dinheiro em casa, falou, pô, tá com a mão na roda. Poxa, eu estou com R$ 500, estou com R$ 700 aqui, vou fazer a puxada que eu sempre quis. E aí se programa, compra cimento, tijolo, tal. O tijolo também caiu, subiu muito de preço. O tijolo também andou em 2017 aí por 500, era 400. E aí, quando foi nos anos 2019, nessa crise, ele baixou, chegou até 350, muita cerâmica quebrou e tudo. Não muito, mas muito, fechou. E quando foi agora, o tijolo chegou a 750. Você não encontrava tijolo abaixo de 750, 700 e tal. Agora, como são duas indústrias diferentes, né? A resposta, por exemplo, o pessoal de cimento desliga um forno. Pô, o cara desligar um forno porque não tinha demanda. Aqui que ele liga um forno, aquilo é uma coisa que tem que ser, primeiro, desligada muito vagarosamente, porque senão você estoura tudo aquilo ali, é uma bomba. E também para ligar, a mesma coisa, né? Se para ligar um forno, um hiperforno daquele, você não chega lá e toca fogo aí, amanhã vamos botar, craquear aí. Não é assim, você toca fogo e ele vai aos poucos ganhando temperatura e tudo mais. Então a resposta está sendo um pouquinho mais devagar, mas o pessoal, isso é o que é bom a gente que estuda economia. Quando estava discutindo isso, eu me lembro uns 2 meses atrás, não se preocupe, que o tijolo responde rápido. Por quê? Porque não tem oligopólio, né? Cimento é uma produção oligopolizada, mas tijolo não. Tijolo você tem uma quantidade enorme de produtores, né? Um mercado de uma quantidade muito grande de produtores. Então não tem como oligopolizar um mercado desse. E segundo, não tem esses custos todos de retomada, né? É uma mão de obra muitas vezes informal, uma mão de obra que também não é preciso ser tão assim muitíssimo bem formada e tudo. Tanto é que o preço do tijolo já começou a cair, já está caindo mesmo, e o preço do cimento não, ainda continua aí. Mas o que é que vai acontecer? O que é que a gente espera que vai. Espera não, a gente estuda economia para fazer previsão. O Luiz é especialista em fazer previsão. O preço do tijolo, do cimento, não tem jeito. Quer dizer, as cimenteiras estão voltando a todo vapor, embora elas tenham essa capacidade de oligopólio, que pode dizer, vamos voltar, mas a gente volta, mas não precisa também essa velocidade toda, não, porque é um produto de uma demanda muito inelástica, né? Você não vai substituir cimento por quê? Né? Não tem muito o que fazer. Então, a elasticidade é pequena, né? Da demanda por cimento, e aí combina uma elasticidade baixa com um pequeno número de produtores, você não vai esperar que eles vão reagir rapidamente e tal. Claro que não. Eles vão, se eles puderem reagir devagar, vai muito bem, obrigado, né? Mas é claro, a gente sabe também que é muito difícil manter esses oligopólios, fazer esses cartéis. Por quê? Porque sempre tem uma grande vantagem de alguém de furar o cartel. Então, deve-se esperar uma queda no preço, eu aposto numa queda de aí uns R$ 2, R$ 3 no saco e tal. Pronto, tudo isso é economia de empresa. Tudo isso que a gente está falando é economia de empresa, é análise econômica, é para isso que vocês estão estudando e virando economistas e administradores também, que têm que entender como funcionam esses mercados. Agora, essa diversificação das empresas, como o Luiz está chamando, esse crescimento horizontal, que se contrapõe à verticalização, então essa horizontalização das empresas, é um movimento muito importante, e que tem todo espaço num curso de economia de empresas, só que, infelizmente, não se pode ter tudo, tem que fazer uma seleção, e na hora de fazer um programa, é, ele ficou de fora, mas poderia perfeitamente ter ficado de dentro e daria belas aulas também sobre essa parte de diversificação das empresas. Beleza. Isso tudo aproveitando a bola levantada por essa questão
da diversificação, né? Qual foi a questão mesmo, Luiz, que levantou isso? Foi Essa do Elon Musk do Elon Musk. supostamente produzindo geladeira via no Ah, cloud. no caso dele, não. Não é. Pois é, gente, aqui, ó, a explicação do Kelly eu acho que foi mais detalhada do que seria até, assim, importante para todo mundo ter, mas só para sintetizar uma coisa assim. Quando eu falo integração vertical, eu estou pensando em etapas de formação de um produto final. E aí eu estou trazendo para a mesma unidade, para a mesma empresa, as várias etapas de produção, mas tem um cliente e um produto final. Quando a gente fala em integração horizontal, a gente está falando de trazer para a mesma empresa um conglomerado, que foi a expressão que o Kerl usou aí. Então, eu tenho uma empresa de geladeira, eu tenho uma empresa de fogão, eu tenho uma empresa de forno micro-ondas, eu tenho uma empresa de fritadeira, né? Então, horizontal nesse sentido, que eu vou ter vários produtos finais e vários clientes finais. Algumas vezes eles podem ser o mesmo, mas não necessariamente, né? É muito comum, por exemplo, que os fabricantes de cerveja fabriquem refrigerantes. É, Muito pois é. comum, pela mesma razão, para aproveitar a estrutura de marketing e distribuição, né? Uhum, Muito comum. é. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Um último comentário ainda sobre essa questão de integração horizontal, diversificação. A gente vai trazer ainda antes do final do curso, eu prometo, um case sobre a competição que existia entre Sadia e Perdigão, e que hoje são as duas empresas de um mesmo grupo, né, que é a Brasil Food. Então, essas duas empresas elas tinham modelos de gestão muito diferentes. A Perdigão tinha um nível de risco muito menor, porque ela se diversificava mais. A Sadia tinha uma especialização maior, mas ao especializar-se, ela estava mais um risco sujeito a um risco maior. No entanto, tem uma série de outros aspectos que separavam e caracterizavam dois paradigmas, assim, embora fossem duas grandes operações de sucesso internacional, exportadoras para mais de 100 países e tudo mais. O final da história todo mundo, eu imagino, conhece, né? A Sadia acabou se envolvendo numa série de operações financeiras e quebrou. E depois foi adquirida para a formação desse grupo, hoje chamado Brasil Food. Então, essa questão vai voltar, porque ela vai passar por governança corporativa, ela vai passar por diversificação ou por verticalização, né? Integração vertical, vai passar por vários aspectos interessantes da nossa discussão, tá? Então, aguardem aí que a gente vai ter esse case mais adiante. Vamos pegar a última questão que foi sugerida aí para a gente rever. Então, tá assim. Identifique entre as afirmativas abaixo aquela que não constitui uma boa aplicação dos conceitos de custo de transação, especificidade e estrutura de governança. Então, gente, o não ali está dizendo assim, procure uma coisa falsa, procure uma coisa que não presta, tá? Ou que não está precisa, ou que está, enfim, de alguma forma imperfeita, tá? Aí vem a primeira alternativa aqui, ó, que enganou 12% dos alunos. A companhia Superquerlão, que desenvolve e vende alimentos cultivados a partir de variedades genéticas preservadas por indígenas do Himalaia, apoia-se em ganhos expressivos da integração vertical. Ora, vamos ver se aqui tem alguma coisa errada nessa frase, né? Então, a gente está falando lá de uma empresa que se especializou em algo muito particular, que são variedades genéticas preservadas por indígenas, por tribos que ainda habitam lá o Himalaia. Então, esse daí não é um mercado que você encontra a qualquer hora um substituto. Não tem muita concorrência para o que esses caras fazem. Né? A gente está falando de algo muito específico. Se é muito específico, é provável que uma empresa que vai fazer desde o acordo lá com os índios, a controle da qualidade das sementes a serem utilizadas, as matrizes, quanto que paga de direitos autorais para, enfim, a produção e tudo até chegar à venda, algumas vezes até chegando no ponto de venda. Então, esse tipo de integração é provável quando a gente tem algo tão específico assim, tá? Então, não há nada de errado com essa frase. Uhum. A segunda diz assim:
As franquias da Depilon é aquela franquia lá do Sandro Alves, que esteve aqui com a gente na última sexta-feira. Então, as franquias da Depilon, exemplo de estrutura de governança híbrida, pausa. Até aqui essa frase está correta? Está correta. Está dizendo assim, as franquias é um exemplo, são exemplos de estrutura de governança híbrida. Oferecem produtos e serviços exclusivos que não estão disponíveis na maioria dos salões de Recife. Gente, olha só, aqui a gente está naquele meio do caminho, entre uma empresa que faz tudo, produz sua própria cera, desenvolve as suas técnicas especiais, treina cada um dos seus funcionários e tal, e um ambiente diferente, especial, que é uma coisa que não existe. E tem o basicão, que em qualquer bairro você encontra dezenas de salões onde você pode fazer depilação. Então, esses caras estão no meio do caminho. É possível que eles tenham lá alguns produtos e serviços exclusivos que não estão... É bem provável que isso aconteça, né? Afinal de contas, há um certo segredo, há uma certa proteção, até por contrato que o Sandro comentou com a gente. Tem até um contrato que diz assim, olha, isso aqui você só pode usar enquanto você é franqueado. Você não pode fechar a sua franquia, desistir e depois abrir um salão do lado e começar a fazer. Então é porque tem uma patente, é porque tem lá um acordo, tem uma proteção de algo específico, tá? Então essa frase também não tem nada de errado. Aí vem a terceira, que 75%, né, identificaram que é uma frase falsa. Vamos dar uma olhada. É uma questão de tempo até que a gigante Amazon abandone a sua estrutura de governança empresa. Opa, peraí. Aí já está errado. Se eu cheguei aí nessa frase, eu falei, opa, já está errado. A estrutura de governança empresa é a empresa que faz tudo, todas as etapas de constituição do produto, às vezes até chegar lá na porta do cliente. O que a Amazon faz é o contrário disso. Ela não produz livro, ela não produz Kindle, ela não produz celular, ela não produz um computador sequer. Ela compra tudo no mercado. Inclusive, se você quiser comprar na Amazon alguma coisa muito específica, não tem. Ela compra as coisas todas no mercado. Então, aqui já pisou na bola. E ainda termina a frase dizendo assim, e passe a lucrar com a produção de livros em gráficas próprias. Gente, essa é aquela insistência que o Kerley sempre faz e que é importante a gente fazer. Essa ideia absurda de que se você não integralizou verticalmente, você está perdendo chance de ter lucro. Isso não é assim. Muitas vezes você pode ter uma lucratividade maior ao não dedicar uma parte grande dos seus recursos para fazer algo que se compra no mercado. Então, aqui essa frase está toda errada. Ela fez com força, ela está errada com força, tá? Só para conferir, vamos ver a última. A fusão da empresa de software Maiatech com as fábricas de balança Precision Limitada preocupa os investidores. Eles não veem especificidade suficiente no setor para justificar a estrutura de governança empresa. Ora, então a gente está falando aqui uma empresa de software se unindo para ser a mesma empresa da balança, que também usa lá um software. E se esses investidores aqui estão preocupados, eles estão pensando assim, pô, a Precision pode comprar software de qualquer um. Tem milhões de programadores bons aí no mundo inteiro. É claro que os melhores são um pouco mais caros e tudo, mas tem um mercado enorme de programação. Será que eu preciso trazer isso para ser um departamento dentro da minha fábrica? E a mesma coisa lá, a Maiatech, ela pode falar assim, pô, peraí, balança, ainda que sejam balanças precisas, também não é a tecnologia de foguete. A gente não precisa de uma balança que tenha precisão de mais de 0,000001 para pesar e saber que comeu demais no final de semana. Então, de alguma forma, essa frase aqui, ela realmente levantaria suspeita. Os investidores realmente falariam, opa, peraí, será que faz sentido juntar uma empresa de software com uma fábrica de balança? Realmente deveria preocupar. Vocês, como economistas ou como administradores, vão chegar uma hora que vocês vão ter que opinar sobre essas coisas. Então, imagine você daqui a alguns anos, você está lá como supervisor de uma fábrica e o dono chega e falando assim, ó, é o seguinte,
eu já tive muito aperreio com aquele fornecedor, resolvi comprar um concorrente dele e trazer tudo aqui para dentro. E aí você vai ter que falar para ele, vai ter que falar assim, olha, chefe, tem toda a razão, sabe por quê? Porque esse daí é um setor que é muito difícil de comprar no mercado, a gente precisa ter o nosso, isso aí é muito específico. Ou então, o contrário, você vai dizer para ele, chefe, você está louco, tem 200 fornecedores, se esse fornecedor está te fazendo raiva, eu faço uma visita, eu saio daqui, em uma semana eu visito 10 fornecedores. A gente vai encontrar essa solução aí no mercado. Agora, montar uma fábrica, é nesse sentido que o que a gente está ensinando para vocês, gente, faz parte de um conhecimento que é útil, que é aplicável, e pode decidir se na sua carteira lá de ações você vai colocar uma ou outra, porque um movimento desse pode, de fato, gerar esse grau de suspeição nos analistas e nos investidores em geral, né? Quer completar alguma coisa, Kerly? Não, Faltou? acho que tá bom. Você fez, tá boa análise. A gente pode tocar. Beleza. Então vamos ver se aparece. Olha para mim aí o chat, se aparece algum comentário, alguma dúvida, ou eu fecho aqui o compartilhamento da tela. Deixa eu ver aqui. Por favor. Bruna, Mariana, tem a última questão do questionário, Isabelle. Tudo ok, Isabelle. Beleza. Ok, Bruna, Mariana? Sim. Ok. Isabelle, a última questão do último questionário é essa que estamos vendo, né? Essa é a Isabelle questão tá 8. Não, na verdade, do quarto. O último mesmo, é um que ainda está em aberto, que só vai entregar. Será que ela quer o do quinto? Isabelle está falando do quarto ou do quinto, ela tem que se manifestar. Se for do quinto, eu posso abrir aqui, porque ele foi disponibilizado ontem de noite, o quinto. E aí, Isabelle? Tudo ok, era esse mesmo. Tá Era bom. esse mesmo, beleza. Então, vou interromper aqui a nossa compartilhamento, voltar a tela aqui para nós dois. E agora, Kelly, vamos falar um pouquinho sobre o tema dessa semana. Vamos fazer aí um apanhado geral da questão das agências, as soluções. Acho que é uma boa coisa. Pronto, então vamos aproveitar. A gente tem pelo menos meia hora de aula ainda. Então vamos aproveitar uma parte dela para fazer uma revisão do que foi essa semana em agência, teoria da agência. Quer dizer, o problema da agência surge quando? Surge uma divisão do trabalho, uma forma de divisão do trabalho, aquela forma em que a gestão e a posse da empresa estão separadas. Então, isso é uma coisa relativamente nova. A gente teve isso no 1600, a história da empresa é uma história longa, mas a separação a gente teve como parâmetro, muita gente dá como parâmetro a Companhia das Índias Orientais, né? Comecinho de 1600, 1602 por aí. E a Companhia das Índias Ocidentais, que uns 20 anos na frente, e essas de fato são companhias onde você tinha a perfeita divisão entre gestão e capital. Você vendeu-se ações dessas empresas em todo canto, a ponto de que até os próprios embarcados dos navios compravam ações, acreditavam que iam ganhar dinheiro com o resultado da companhia. Tanto é que a Companhia das Índias Orientais durou praticamente 200 anos, de 1602 a 1789, todo o século XVII, todo o século XVIII. E Luiz tem aí, depois ele mostra, ou vocês veem lá, ele tem lá um ventilador da Companhia das Índias Ocidentais, as nossas que vieram aqui para Pernambuco, um ventilador antes que houvesse energia elétrica. O cara inventou, e é o que eu gostei de ver, suponho que verdadeiro, é, é como se fosse um tombamento, assim, Companhia das Índias Ocidentais, dizendo Pode ir que comentando que eu vou achar aqui e vou colocar na tela daqui a pouquinho. tá. Então, realmente, eu gostei muito de ver. Primeiro, pela joia tecnológica, cara, pô, antes de eletricidade, o cara fazer um ventilador. Mas aquele bando de holandês pelos trópicos ia ter que se virar mesmo, porque não tinha ar-condicionado, não, meu amigo. Quando esquentava aqui em Recife, ele tinha que dar um jeito para viver. Pois bem,
Então, essas companhias são um exemplo, mas mesmo assim não é uma coisa muito generalizada. Digamos, a partir da expansão das ferrovias americanas, é outro grande marco. As empresas começaram a se expandir, né? E aí a gestão começou a separar mesmo do capital, o cara tinha o trem podendo botar a empresa, espalhar a empresa pelos Estados Unidos todo, e foi isso que as empresas fizeram. E aí a gestão começou a se separar da posse. E hoje é o padrão comum, né, na nossa sociedade, as grandes empresas são todas elas com a separação entre gestão e posse. Se você perguntar de quem é as empresas hoje, você diz que é do CEO. O CEO é quem é o dono. Na verdade, ele não é dono de nada, ele é um agente do principal, que são os controladores do capital. Agora, essa divisão tem vantagens e tem desvantagens. Entre as vantagens, a gente lista que você não precisa ser especialista hoje para abrir uma empresa na área, porque basta que você compre uma parte ou compre ações de uma empresa. Isso é uma grande, grande, grande vantagem, né? Tem várias vantagens, mas essa é uma vantagem extraordinária. Depois também com essa forma, você pode pulverizar o capital, né? Você pode sair juntando capital. O sistema financeiro faz isso muitíssimo bem, né? Faz toda hora a gente vê as empresas fazendo IPO. Quer dizer, o que a empresa está fazendo quando faz um IPO? Isso é um lançamento de ações, primário de ações, juntando capital para os empreendimentos da empresa. Então, grande vantagem, mas também tem desvantagem, porque cria problemas, porque os objetivos do principal, que isso é do controlador do capital, que eu estou falando do controlador, que a gente sabe que são os controladores, e do agente, que é quem toca a empresa. Então, tem divergências de interesse. A gente sabe que o objetivo, digamos, do capital é, claro, maximizar os ganhos daquele capital, mas o objetivo do CEO pode não ser exatamente esse. Ele está cuidando, como qualquer pessoa, a carreira dele e o desempenho dele, os ganhos dele. Então, uma coisa importante na teoria dos contratos e na teoria do agente principal, que usa o modelo os melhores contratos para essa situação de agente principal, para tentar atenuar os problemas, é esse tipo de contrato leva em consideração o fato do agente ser avesso ao risco, não ser avesso ao risco e tal. Então, uma conclusão assim, genérica é: se o agente, se o agente for indiferente ao risco, se é uma pessoa tomadora de risco, dentro dos padrões de esperança matemática, o, a melhor solução talvez seja alugar para ele, né? Então, ó, tu me aluga, portanto, e isso muita gente faz. O cara tomador de risco me aluga um negócio e toca o negócio e paga a renda e toca. Isso acontece muito. Tá dando Não para ver aí, Kelly? tá vendo perfeitamente essa joia. E Já viram, né? tá vendo o nome aqui, hein? E aí o Ah, nome aí? East India Company. Não é uma coisa maravilhosa. Então, o, mas isso tem vantagem, mas tem essas vantagens de criar esse conflito que não havia quando a empresa concentrava ao mesmo tempo o capital e a gestão. O cara que gere a banca de verdura dele no mercado, antigamente, os grandes armazéns, chamados armazéns de secos e molhados, que eram coisas enormes, que atendia a áreas imensas, não tinha esse problema, ele estava lá todo dia usando a regra, quem engorda boi é o olho do dono e tal. Mas quando a fazenda fica grande demais, não tem dono que tenha olho para cuidar de todos esses bois. Vai ter que ter preposto. E esse preposto é o agente. E os conflitos ficam muito grandes. Todo mundo que criou gado sabe que para cada um bezerro do vaqueiro que morre, morre três ou quatro
do dono do rebanho. Claro, o cara não vai achar que ele vai tratar exatamente igual. Claro, tudo que se faz é tentar mecanismos para minorar esse problema. E esses mecanismos são fundamentalmente incentivos, as empresas geram incentivos, ou controles internos, controles externos. Então, são esses os mecanismos principais. Esses mecanismos estão muito ligados ao tipo de governança corporativa. Por isso que a gente tem insistido tanto em separar o conceito de governança corporativa de estrutura de governança. A estrutura de governança sempre é como as empresas se ajustam, digamos, para. Existe uma palavra boa para isso, em inglês, to handle, mas eu não sei. Como é, Luiz, que diz em português? Para tratar, Manejar, manejar, é, manejar os custos de transação. Mas tudo bem, enquanto que a governança corporativa é como a empresa se dirige, se controla, define direitos, obrigações, relações com a sociedade, relação com o meio ambiente e tal. Essas estruturas de governança hoje em dia tem basicamente dois enfoques. Estrutura de governança, não, desculpe, governança é, corporativa. não É, pode, tem, pode usar a mesma expressão, não. Vamos lá. não, não, não. Estrutura de governança é uma É, característica do setor. do Tem a setor. ver com como as empresas se combinam dentro de uma mesma unidade ou não, né? É, A governança corporativa é a característica interna da da gestão da empresa. empresa. Então, a empresa, hoje as empresas, ou elas são empresas, digamos assim, centradas, digamos, dois grandes modelos. Vamos pensar assim, modelo americano e modelo europeu. O modelo americano ainda é claramente centrado no que ele chama de share, né? O shareholders, que é o cara que tem os pedaços da empresa, né? O capital da empresa, e um conceito de stakeholders é o conceito de que a empresa se interessa, a governança da empresa tem regras e tudo, mas não só que não está focada somente na valorização do capital, e também no bem-estar dos trabalhadores, do cuidado com os emprestadores, relações com a sociedade, com o meio ambiente. Você veja o caso da Natura, você veja o caso dessas empresas do Brasil, que são exemplos muito ligados a essa ideia de stakeholders, né? Ele não é uma empresa, você não vê essas empresas focadas só no lucro, eles estão sempre dando a impressão à sociedade de que estão ligados nos avanços. É só ver o Dia dos Pais da Natura, né? Que pôs uma pessoa, um transexual, como pai. Então, quer dizer, dizendo o que é que ela estava dizendo? Pô, a nossa governança, tem uma parte que está preocupadíssima com essa relação com a sociedade, com os valores que são os valores, digamos, que estão se estabelecendo, os novos valores, então a empresa moderna se ajustando aos novos valores e tal, e que aí, claro, arranjando apoio no público mais jovem e tal. É claro que então, esse modelo do shareholders, que é o modelo do cara centrado nos acionistas, e o modelo dos stakeholders, que é uma visão mais aberta da sociedade. Eu até disse de manhã, e vou repetir aqui a Luiz, é, é, eu escrevi há um pouco tempo um artigo, que na verdade não é sobre isso, é sobre a Lava Jato e sobre esse problema de como tem tudo a ver com o nosso curso, quer ver como é que a Lava Jato atingiu as empresas de construção no Brasil. Então, uma tese de que isso é um problema sério também nas empresas, quando elas começam a ficar muito grandes é que fica difícil de você controlar se você não tem estrutura de governança com uma parte muito forte centrada nessa parte de compliance. Então, hoje não, hoje jamais isso aconteceria, ou jamais não, está muito mais difícil acontecer nessas empresas, porque a parte de compliance foi muito fortalecida
depois da Lava Jato. Então, tem demanda enorme por profissionais da área de compliance e tudo mais. Pronto. Tem muita. Eu tenho uma experiência de empresa que eu estava falando hoje de manhã, Luiz, que uma empresa aqui de Recife, que, como eles também são, que é uma empresa preocupada com essa questão de compliance e tudo, e foi procurada por uma das gigantes do mundo, dizendo, ó, a gente está interessado de que vocês virem nosso distribuidor, agora exclusivo, né? Tem que deixar o outro gigante. Mas porque uma das razões fundamentais, é que vocês são bons e eficientes, mas é compliance. A gente tem problema de compliance com os nossos distribuidores, a gente tem pânico das empresas de associar a marca com problemas e coisas e tudo. Então, essa estrutura, essa governança corporativa no Brasil hoje está muito segurança, né? Por exemplo, segurança de dados. Segurança de dados era uma coisa que não era preocupação, mas segurança interna hoje é uma coisa importante dentro das empresas, né? Porque as empresas hoje isso tudo está desenvolvido. Então, isso é o que a gente chama de estrutura de governança corporativa. Então, essa governança, por exemplo, foca em questões de como é que dentro da governança se resolve esse problema da separação do agente principal. Geralmente você faz isso através dos incentivos, cria incentivos para o agente, né? Metas. Então, meta de faturamento, meta de share de mercado, meta de lucratividade. Bom, isso é uma coisa muito comum. Pagamento com ações. Você toca aí, se você negocia as ações e você vai ter direito, vai ser pago com parte do seu pagamento com ações. Se você tocar esse negócio para frente, as ações se valorizam, sua grana, você vai ganhar dinheiro aí. Opção de compra. E ó, você tem a opção de compra de ações por esse preço. Se subir, você está na boa. Se não subir, você, né, Ok. vai virar pó. Pois não? Deixa eu fazer um rápido comentário aqui, porque eu acho que a gente, muitas vezes as pessoas acham que estão entendendo, mas fica meio na dúvida. Tá. Assim. Então vamos lá. O problema da agência é o fato de que o sócio ou os sócios não conseguem e nunca vão conseguir vigiar o tempo todo o que o gestor está fazendo. Né? É um problema, de alguma forma, insolúvel. Não vai resolver por completo. Qual que é o problema dessa história toda? Primeiro, que o gestor pode fazer coisa que não é o interesse do sócio. Segundo, que ele pode fazer coisa pior, que é do interesse dele, e é contrário ao interesse do sócio. Né? Então, daí, essa é a natureza do problema. Aí as soluções, que são essas três que o Kerry falou. Pode ter o monitoramento e a fiscalização externa, o monitoramento e a fiscalização interna, e pode ter o tal do contrato de incentivos, que inclusive vai ser o gancho para a gente falar um pouquinho dos escândalos corporativos. Mas aí, vou aproveitar que aqui nós estamos num público de economistas e vou falar um pouquinho dessa opção, no mercado de opções. Como é que a gente paga a um presidente ou a um diretor de empresa por opções? Então, vamos lá. As opções são como se fosse um papel dizendo assim, você tem direito a comprar 10 mil ações dessa empresa tal ao preço de R$ 5. Hoje, quanto que ela vale no mercado? R$ 5. Aí você fala assim, que vantagem é essa? Não, a vantagem é que se ela subir para 6, você continua tendo direito de comprar 5. Então, cada unidade daquela 10 mil que você vai ter recebe R$ 1 de lucro. Você continua tendo direito de comprar 5, e mesmo que o mercado esteja negociando a 6. Então, essa é uma maneira de falar assim, você, gestor, agora está interessado que a empresa seja valorizada no mercado. Mas isso acaba que vai gerar problema. Mas eu vou deixar para o Kelly continuar com a explicação dele, depois a gente volta. Um dos problemas graves é que esse incentivo pode ser tão grande que o cara começa a cuidar digamos, se é um incentivo de faturamento, o cara dependendo do faturamento, o cara pode dizer, pô, vou faturar de qualquer jeito aqui, ou pode até, digamos, comprar um concorrente só para aumentar o faturamento da empresa e atingir as metas e tudo mais, quando não era do interesse dos controladores, aquilo não era a melhor alternativa do capital.
Então, isso, e no caso mais grave, pode criar distorções seríssimas, como no mercado de futuros de energia, que criou o problema da Aeron, que é um escândalo, um dos maiores escândalos da história do. Da história, não, de toda a história do mercado de capitais, porque foram muitos bilhões de dólares e muita gente perdeu fortuna nessa história. Então, isso é a parte de incentivos. Como todo economista, tem vantagens e desvantagens. Quem treina para ser economista se prepara para ser um tipo de maluco que tem que olhar tudo de bom e olhar de ruim. Quem quiser olhar tudo de um lado, dou um conselho, vai para ser advogado, porque advogado só quer saber de um lado, vê, não, essa aqui a razão é essa. Você pode dizer, não, mas o cara fez isso. Não, 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 ele vai sempre tocar só uma visão. Mas o economista não, está sempre fazendo análise de custo-benefício, olhando um lado, olhando outro, olhando outro, e no fim fazendo a decisão. Mais perto de um juiz do que de um advogado, não tem dúvida nenhuma. Pois bem, então, geralmente esse tipo de controle das empresas é feito através dos conselhos. Vamos pensar assim, um conselho fiscal, tem vários tipos de conselho gestor, conselho fiscal, mas nesse conselho você tem representantes, com certeza os gestores estão representados, com certeza os controladores do capital estão representados, mas às vezes tem outros representantes no conselho, contratados para o conselho, ou por interesse. Às vezes, os trabalhadores, muito raramente, estão nesse conselho, mas também podem estar. Na Alemanha, por exemplo, não existe empresa que não tenha uma participação forte dos trabalhadores no conselho fiscal, como também na Alemanha não existe empresa que não tenha grande, que não tenha um banco, o banco no conselho fiscal. No Brasil não tem, a lei nem sequer permite. Então, o, então, isso tudo chama-se governança, governança corporativa, quer dizer, como é que a empresa se organiza, se controla, né? E se gere. Então, esse tipo de controle geralmente são controles do tipo externo. Você tem essas grandes consultorias aí, você contrata as grandes consultorias e elas vão fazer esse trabalho, digamos, de controle, é uma profissão, colocam um controle dentro da empresa, que fica controlando estoques, controlando a caixa, controlando finanças, tem os modelos de controle, o cara um bom analista financeiro, faz análise financeira, contador. Então, tudo isso as empresas contratam para fazer isso. Inclusive, empresas de avaliação de risco. Empresas de avaliação de risco. Né? As empresas estão lá e ficam avaliando o risco da empresa, se o risco está subindo, se o risco está diminuindo e tudo. Então, tudo isso são controles externos. Mas as empresas têm também uma área importante, que é o controle, o próprio controle externo. Eu pedi para a Luiz de manhã dar uma passada nos slides disso aí. Eu acho que deu uma unificada, né, Luiz, nessas ideias que estão super resumidas aqui. Aí você, quando mostrou Vou colocar aqui agora. aí vê isso que a gente está falando, o que é um resumo. Quer dizer, quem não viu o vídeo até agora vai ver o vídeo de uma maneira já mais orientada. Tá vendo aí? Tá vendo? Sim. Tá, então aqui, tem uma mensagem aqui na minha tela. Aqui a gente tem uma descrição geral, né, do que está se tratando. Aí, em seguida, a gente falou sobre as 3 formas de tentar lidar com o problema da agência. Contratos de incentivos, o monitoramento interno e o monitoramento externo. Os contratos de incentivos, a gente já falou aqui de alguns deles, né? Bônus por resultado obtido, pagamento com ações ou opções de compra de ações, contratos temporários. Como é que contratos temporários é um contrato de incentivo, gente? É que você fala assim, meu amigo, enquanto você estiver entregando, eu renovo o contrato. Se eu ver que você não está entregando mais, que se eu perder o interesse, vai para casa. Um bom exemplo são os técnicos de futebol, né? O cara Justamente. faz o contrato lá e diz, ó,
Se ganhar o campeonato, ficar bem, você tem chance. Se não, vai-se embora e a gente procura outro. E roda, né? E E roda. roda ligeiro, é. E esse estabelecimento de metas com o grupo é uma coisa importante, porque muitas vezes o desempenho da empresa não depende somente dela, depende do estado do mundo. Então, Uhum. às vezes, o cara faz um ótimo trabalho e não cumpre as metas. Então, para evitar esse problema, ou às vezes também o cara faz tudo, faz uma administração muito ruim e ganha tudo, por quê? Porque pegou a economia numa ascensão. É muito comum também estabelecer meta com grupo de referência. O cara pega, digamos, o mercado dele, a concorrência dele, ó, se você crescer mais do que a média dos nossos concorrentes, ou você incentiva a competir, né, e estabelecer essas metas tendo com um grupo de referência, não metas absolutas. Existem várias maneiras de você ter contratos, e além daqueles contratos que levam em consideração a posição do cara em relação ao risco, se ele é avesso ao risco, se ele é um cara indiferente ao risco, que ele leva contratos bastante diferentes. Geralmente, o contrato padrão, a gente supõe que o gestor é avesso ao risco. Geralmente, ele quer um contrato, ele não quer assumir todo o risco, ele quer um contrato onde parte é fixo e onde a outra parte é variável. Então, o fixo, que ele diz, independente do que eu faça, a minha vida está garantida. Mas também o controlador, o agente, o principal vai dizer, tá, mas eu também não vou te pagar salário independente de resultado, não, porque aí tu vai ficar acomodado e não vai brigar pelos interesses da empresa e tal. Então, geralmente, dependendo da estrutura da posição do cara, e que geralmente é uma pessoa avessa ao risco, a gente está avessa ao risco, você tem uma parte desse negócio que é uma parte variável e uma parte fixa. Esse é o tipo mais comum. Tal. Geralmente, nos Estados Unidos, estava comentando hoje de manhã, que eu vi recentemente, essa parte variável sempre é acima de 100%, 110%, 120%. Isso na Alemanha é mais ou menos um terço. Um terço. Ah, Então, então, assim, o cara ganha US$ 100.000 fixo e o que ele ganha de retornos por meta, às vezes é 110 a mais, 120 a mais, totalizando lá 220, né? Não é isso? isso mesmo. É. Na Alemanha é muito menor, no Brasil mais ou menos 40%. Pronto. A gente já viu vantagens e desvantagens do contrato. Mas tanto é que os contratos ainda são um grande instrumento de contratação, né? Do agente. Isso é através de contrato. E esses contratos quase sempre são com isso, parte fixa e parte variável, com todos esses problemas, mas é a forma mais usual de fazer a contratação. Tá. Aí tem o monitoramento externo. Isso a gente já viu, né? Monitoramento de firma de auditoria, de analista de mercado, por credores. Isso. Isso aí a E gente o já monitoramento viu. interno. Interno. Pronto. Aí, no monitoramento interno, tem esse problema dos free riders, que são os free riders, são os caroneiros, os carona. Esse é um problema. Como a empresa hoje, uma empresa padrão, geralmente o capital é muito diversificado, aí cria um pequeno incentivo para que os controladores, o principal, se vá lutar desesperadamente para impor as opiniões dele. Por quê? Porque geralmente o cara diz, pô, eu tenho 5%, 10%, vou aqui me matar, morrer, brigar com esses agentes tudinho, com esse CEO tudinho, comprar essa briga todinha, e no fim esses caras tudinho aí vão ganhar a mesma coisa que eu vou ganhar, eu tenho uns 8%, eu tenho 7%, que ele tem esse problema. Quer dizer, quando você tem um capital, que é bom que o capital seja diluído, mas é melhor ainda para os principais, né? Para os agentes, para o CEO. Se você tem um capital muito fragmentado, o CEO está muito mais tranquilo, né? Muito mais tranquilo. Claro que tem todo o trabalho de governança, de criar controles para o CEO das empresas. As empresas levam em consideração isso, quando tem o capital fragmentado, de ter um controle mais sólido e tudo, institucional mais sólido. Mas esse problema existe, o problema dos free riders existe. Quer dizer, o cara diz, ó, tu trabalha aí e que se você ganhar, beleza, o pedaço é meu.
E cria esse problema. E esses dois modelos de monitoramento a gente já viu, né? Sentado nos shareholders e nos stakeholders. Então, a gente já falou sobre isso. Acho que não vale mais nem a pena, que o tempo é ouro. A gente já está caminhando para o final. Tá, quer fazer um comentário sobre o Nobel de Economia? Sim, para a gente se lembrar que digamos, a gente está entrando agora no quarto tema. A primeira unidade, a gente viu custos de produção, que é uma coisa que economistas e administradores têm uma boa ideia, porque é a microeconomia tradicional. Depois a gente viu os custos de transação, que já é uma grande novidade, e grande parte de vocês nunca tinha visto essa ideia. Estou falando de economistas, né? Não estou falando só dos administradores, não. Então, mas é uma ideia importante que deu 2 Nobel de Economia, né? Nobel de Economia muito importantes, o Nobel de Williams e o Nobel do grande, como é o nome, Luiz? What is a firm? Oliver Hart. Não, o de 39, que você viu o grande artigo, meu Deus do céu. Desculpa. Quem primeiro tratou das ideias de custo de transação? Foi o Ronald Coase. Coase, quer dizer, teve o Nobel do Coase, do Ronald Coase, e teve o papel de Williamson, né, o Nobel de Williams, desenvolveu muito bem essas áreas, esses conceitos de especificidade que a gente estudou, deve estudar ele. Pois bem, e nessa área de agente principal também tem 2 prêmios Nobel de Economia, 2 prêmios Nobel importantes de Economia no mesmo ano. Mais para a parte de teoria do contrato, quer dizer, como fazer os contratos, né, de modo a minimizar o problema do agente principal. Então, aprendeu-se muita matemática nesses contratos. E no curso, a gente está acostumado nessa cadeira de dar essa parte matemática dos contratos. Mas nessa experiência agora, a gente achou que a gente não tinha segurança para ver como é que ia tratar dessa parte mais matemática e tal. Mas é possível que no próximo curso volte essa parte dos mais matemática, dos contratos, teoria da decisão, escolha sob condição de certeza e tudo mais. Então, isso não é nada, porque não acabou ainda não, porque a gente vai tratar ainda a última unidade do curso, que sim, hoje nós tomamos a decisão de trocar a quarta e a quinta unidade. Então, nós vamos começar o que era a quinta virou a quarta, e o que era a quarta virou a quinta. Então, o próximo tópico não vai ser a parte de economia comportamental, vai ser sim a parte de recursos e capacitações. Então, a parte de economia comportamental, novamente, a gente vai ter 2 prêmios Nobel de economia, e todos agora nos anos 2000, sendo que o último, em torno de começo de 2000, 2002, 2003, que é o prêmio Nobel do Rápido e Devagar, Kahneman, o Daniel Kahneman, e o Nobel recentíssimo de Richard Thaler, que ganhou o Nobel em 2018, por aí, né? Muito 2018, não me lembro, bem recente. Muitíssimo recente. Então, pronto, é uma prova que a gente está tratando de temas relevantes, porque ninguém vai dar Nobel para problemas que não sejam relevantes, e a prova também que estamos tratando de problemas novos, que são praticamente todos Nobel já agora dos anos 2000, do século XXI. Vamos fazer só uma provocaçãozinha aqui, Kerry, porque a gente sabe que aqui nós estamos na sala agora com 8 alunos. Tá. Existe uma grande chance de que quem está aqui são realmente aqueles alunos bons. Sim, sem dúvida. Que realmente são sérios e que leem as coisas que a gente recomenda e tal. Então, vamos lá. Para quem ouviu aí o Kerry dizendo que a gente não colocou essa parte matematizada de contrato para colocar aqui, vamos só dar um gostinho para a pessoa depois procurar lá no livro do Fiani e ler. Então, assim, o que acontece que num contrato de franquia, o franqueador, né, a Depilon vira lá para o Sandro e fala assim, Sandro, é o seguinte, você tem que me pagar 30 mil reais por mês. Você vai para lá e faça o dinheiro que você quiser.
Se você quiser fazer 40, 50, 60, 10, você tem que me pagar no final do mês 30 mil reais, tá bom? Beleza. Então, para o franqueado, está fixo e supostamente mais seguro. E o franqueado é o que corre mais risco. O Sandro tem que se virar para fazer. Bancar todo o risco, né, cara? E tem o outro caso da empresa virar e contratar um representante e falar assim, meu amigo, aqui, ó, você por sua conta. Ou perdão, o caso de um empregado doméstico. O empregado doméstico fala assim, contratou, vai ter que pagar no mínimo o salário mínimo. Se o combinado foi 2 salários, você vai ter que pagar 2 salários. Ah, não, mas esse mês o serviço não foi tão bom. Não interessa. O valor está fixado ali. Então, como que a gente distribui o risco entre as duas partes do contrato, tá? Aí a pessoa, eu não vi quem que era, mas já estava comentando aqui a questão do McDonald's, né, o modelo de franquia. Isso. Então, embora a Kelly tenha se referido a uma suposta parte muito matematizada, mas, na verdade, não fiquem com medo, não, tá, gente? Não é coisa de cálculo muito profundo, não. É só porque envolve um conhecimento maior sobre teoria da utilidade, utilidade esperada, alguma probabilidade, concavidade, aquela coisa toda de risco. Para quem já fez micro 2, viu um pouquinho sobre risco e utilidade 20 horas, esperada. Luiz, eu vou exercer já um serviço aqui para pensando no que vem a seguir. Me pediram ajuda aqui. Tá bom, então vamos lá. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, ou a gente já pode encerrar a aula. Aliás, já podemos, né? Eu acho que o objetivo já foi alcançado, né, Kelly? Sim, também ninguém pode segurar mais do que são 20 horas, tem algum tempo ainda, né? Uns 20 minutos para a gente continuar a discussão. Então, vou interromper aqui a nossa gravação. Obrigado a todos e vamos ficar aqui por mais alguns minutinhos para quem quiser Conversando continuar. mais tempo, né? Tá certo. A turma já está se despedindo. Boa noite. Boa Até a noite. próxima.